Olá, mais um dia, né? Eu já tô aqui para agradecer primeiramente a Deus, né? E pela oportunidade de estar aqui, de ter você me ouvindo. Eu já gostaria de compartilhar um estudo bíblico que eu fiz sobre a vida de Noé, com as lições para nosso dia de hoje, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, história é passado. Não, gente, a gente pode aprender com as histórias, com os erros, com os acertos. E eu gostaria de compartilhar com você sobre a vida desse grande homem, né? Que foi um homem que andou com Deus em meio a uma geração que estava corrompida, né? Foi um homem que ele permaneceu fiel quando tudo ao seu redor estava corrompido. Enquanto a geração que ele fazia parte, ela estava dominada, né, ali pela maldade, estava distante ali dos princípios de Deus, onde quase ninguém buscava viver em retidão e obediência aos mandamentos. E hoje eu vejo que os nossos dias são muito semelhantes com o tempo de Noé, né? Então Noé, ele se destaca por sua fé, né? Sua obediência imediata, né? E a sua intimidade com o Senhor em meio a um contexto totalmente contrário dos princípios do Senhor, né? Vamos fazer um minutinho de oração para que o Senhor possa nos ajudar nesse estudo, para que o nosso espírito esteja sensível, né? Que o nosso coração seja preparado, que seja terreno fértil para receber essa palavra, esse ensinamento, que a gente venha crescer, que a gente venha colocar em prática. Senhor amado, muito obrigado por esse dia. Como é bom, meu Pai, estudar a tua palavra, aprender mais sobre ela, Deus. Eu não sei o que essa pessoa do outro lado que está ouvindo precisa, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece profundo e escondido. Deus, e nesse momento eu me disponibilizo a falar da tua palavra, a levar os ensinamentos que eu obtive estudando a tua palavra. Meu Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor fez na minha vida e eu sou grata a ti. E nos ajude, Deus, que o nosso coração esteja sensível para te ouvir, naquilo que a gente precisa mudar, que a gente precisa se posicionar. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. E começando, gente, para localizar ali na Bíblia, né? Para você que nunca leu, né, a história de Noé e não sabe onde está a história de Noé, ela está situada no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Está nos capítulos 5, né, dos capítulo 5, versículo 28, até o capítulo 9, versículo 29. E quem escreveu esse livro de Gênesis, né, a maioria dos estudiosos concorda, né, que foi escrito por Moisés, né, no ano de 1446 a 1406 a.C. Foi Moisés, ele organiza ali relatos antigos, genealogias, né, que foram preservadas, e ele traz ali uma base sólida da história da criação, da humanidade, né? Então, todos, a maioria, na verdade, né? Tem uns que são contra, mas a maioria, né, concorda que é Moisés que escreveu o livro de Gênesis. E também iremos abordar, né, falar sobre genealogia de Noé, o chamado que ele recebeu, o dilúvio. Vamos falar também da aliança com Deus, né, do coração grato que Noé tinha. E vamos falar também do fim da sua vida, como foi, como sucedeu. Então, gente, quando a gente começa a olhar a genealogia de Noé, que está lá no capítulo 5, né, Deus, ele sempre preserva um remanescente fiel ao longo das gerações, né? A gente vê que Noé, ele é ele era descendente de Adão, Sete, né? Aí vem Enos, aí vem todo ali os nomes. Tem Enoque, aquele que foi arrebatado, que não experimentou a morte, porque ele andava com Deus, até chegar Lameque, que Lameque era pai de Noé. E quando Noé nasce, o pai dele fala, né? Porque antes, gente, cada pai, quando escolhia o nome de um filho, ele olhava ali o significado do nome, porque aquele significado traria, era como se fosse um chamado, destino daquela pessoa. E o pai de Noé, lá em Gênesis 5, 29, fala que ele traria consolo, né, em meio ao sofrimento da terra. Ele traria ali o descanso.
Então, o nome de Noé significa descanso, repouso, alívio. É, já tinha ali uma profecia, né, sobre o nome dele. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico e bíblico do período em que Noé vivia, né? Meio que a gente deu ali uma introdução falando que era uma geração, né, totalmente corrompida, né? Noé era a única exceção, juntamente com a sua família. Então ele viveu ali um período chamado antediluviano, ou seja, antes do dilúvio, né? Então a sociedade da época estava marcada por muita corrupção moral, né, de uma forma extrema, né? A violência estava generalizada, né? Os pensamentos das pessoas eram maus, né? Então assim havia um distanciamento total dos mandamentos de Deus, dos princípios do Senhor, né? Então era totalmente desobediente a tudo aquilo que Deus tinha falado para eles obedecer, eles estavam desobedecendo, não estava indo ali no plano que Deus queria que eles fossem, né? E é nesse cenário que Noé se destaca, né? Porque Noé, ele era justo, ele era íntegro, ele era obediente, ele era um homem temente a Deus, né? Ele tinha muita fé e era o líder espiritual da sua família, né? Porque a gente vê isso quando ele, que eu acho que uma das coisas mais difíceis nos nossos dias é convencer a nossa própria família da nossa casa, né? Jesus mesmo, quando ele veio à Terra, que ele foi pregar na terra dele, né? As pessoas não receberam ele bem, né? Ele saiu mais para ministrar fora do que ali dentro. E Noé, né? A gente vê que ele convenceu ali a própria família dele, né? Eu acho que seria o mais difícil, que muitas vezes, por ter intimidade, a pessoa vai questionar, vai indagar, né? Mas Noé, ele era o líder espiritual de sua casa. E enquanto o mundo se afastava de Deus, né? A gente percebe que Noé escolheu andar com o Senhor, ele escolheu ouvir a Deus, né? Então, assim, ele era obediente, porque quando Deus chega nele e fala para ele, né, que iria destruir o mundo com um dilúvio, né? Ele obedece em criar arca. Aí você pensa comigo no lugar dele. Você nunca tinha visto um dilúvio, nunca tinha visto a chuva, né? Teria que construir um barco enorme, né? Que coubesse ele, a família e todos os animais, né? E se alguma pessoa se arrependesse, que eu tenho certeza que Noé, ele levou ali ele pregou ali para as pessoas se arrependerem. Eu, assim, não tem relato, mas eu imagino na minha cabeça que ele falava para as pessoas, pode ser que algumas pessoas até começaram a se arrepender, mas no meio do caminho. Por quê, gente, que eu falo isso? Porque foram, em média, 100 anos, né? A Bíblia não fala explicitamente quanto tempo foi, né, que Noé levou para criar a arca, mas fala que ele teve os filhos dele com 500 anos, e foi nesse período, né, que ele já recebeu ali a ordem para criar a arca. Então, de 500 a 600 anos, quando começou ali o dilúvio, provavelmente, né, aproximadamente 100 anos construindo uma arca. Então, assim, foi muito tempo. Pode ser que teve pessoas que acreditou nele no início, pela conduta, pelo exemplo dele, mas no meio da caminhada, essas pessoas foram desistindo. Eu imagino que pode ter sido assim também. E pode ser também que ninguém quis, ninguém deu atenção, porque nunca tinha visto chuva desse jeito, né? Um barco daquele tamanho, deve ter chamado ele de louco, assim, imagina na minha cabeça, né? Então, gente, chega o dilúvio, né, ali, o dia do dilúvio, que é com 600 anos de Noé, e aí Deus manda ele entrar para a arca, né, espera 7 dias, né, já dentro da arca, e a chuva é 40 dias e 40 noites, né, e aí é uma chuva, assim, totalmente diferente de tudo que eles tinham ouvido. A água, ela não veio somente do céu, ela desceu, as comportas da terra se abriram, então era água de cima, água de baixo. Então, foram muita água mesmo, né? Assim, cobriu tudo. Foram 150 dias, né? Que as águas prevaleceram. Depois ali que parou de chover, né? E quando a gente olha ali para a cronologia do dilúvio, a gente percebe que a arca só vai repousar no 7º mês, né? Fala que ela repousa no Monte de Ararat, que hoje é a atual, né? Eles fizeram um estudo, é a atual Turquia, a Armênia, ali naquela região. Então, e provavelmente foi quase um ano completo, né? Para a terra secar, né? Para passar ali o período da chuva. Depois ela ficou, as águas, né, foram abaixando de pouquinho em pouquinho. Aproximadamente, né? Os estudiosos
a maioria entra em um consenso que foram 370 dias para as águas realmente secarem, né? E aí, quando você vai estudar Gênesis, que eu fiz aqui no nosso canal, aqui, que eu fiz separado, né? Primeiro eu fiz o estudo Gênesis 6, 7, né? Ali o 8, o 9. Então, eu fiz ali um ajuntamento de tudo que foi falado no capítulo ali para fazer um desfecho geral da história de Noé, né? Então, em Gênesis 6, no 5, na verdade, né? Fala sobre o nome dele, o significado do nome de Noé, né? Por que o pai dele deu o nome dele, que ele tinha ali a esperança dele trazer, né? Alívio, né? Em meio ao sofrimento, né? Em Gênesis 6 já tem ali o chamado de Deus mesmo para ele construir a arca, né? Mesmo ali diante daquela corrupção total, Deus, ele viu que tinha um justo, né? E por conta de Noé, né? Toda a família dele é salva, né? Então a gente vê ali uma obediência imediata de Noé em construir a arca, né? Aí em Gênesis 7 vem ali o dilúvio mesmo. O dilúvio vem no capítulo 7, onde Noé e sua família eles entram para a arca e aí dá-lhe água, desce água, né? Tô aqui com minha Bíblia aberta. E no capítulo 8 começa uma das lições que eu mais aprendo com Noé, é que ele fez a parte dele. Ele envia ali um corvo para ver como é que estava a situação da água, para ver se já tinha baixado. Depois ele envia, né, uma pomba, ela volta. Aí ele envia ela depois, acho que 7 dias, ele envia ela novamente. Ela volta ali com a oliveira no bico. E na terceira vez ela vai embora, né? E aí ele já tem aquela noção que as águas tinham baixado. Mas uma coisa que eu acho bonito nele é que ele não sai da arca enquanto Deus não fala com ele. Porque o mesmo Deus que falou para ele entrar na arca, com certeza não iria esquecer dele. E Deus jamais esquece dos seus, né? Então, assim, ele espera a direção de Deus, né? Em tudo ali que ele vai fazer. Ainda no capítulo 8, ele... quando ele sai da arca, a primeira coisa, ele não se preocupa em construir casa nem nada, ele se preocupa em agradecer a Deus, a criar um altar em agradecimento a Deus. Isso revela pra gente um coração agradecido, né? Não esquecer do livramento que Deus fez, ele vai lá e agradece. No capítulo 9, né, pra gente terminar ali o desfecho da história, a gente vê que Deus faz uma aliança, né, com o homem, né, falando que não vai destruir o homem mais pelas águas, né? Porque o homem era mau mesmo. Se ele fosse toda vez que o homem fazesse essa maldade, se corrompesse, ele tivesse que destruir, né? Teria que ficar fazendo isso sempre. E ele fala que não, e colocaria um arco, né, no céu, que é o arco-íris, como símbolo dessa promessa feita ao homem, né? E aí no capítulo 9 ainda, a gente vê um erro de Noé. Por que eu gosto, gente, muito assim do estudo da Bíblia? Que a Bíblia não esconde. Quando houver um erro, né, vai estar ali explícito na história, né? E Noé, ele planta uma vinha, né, e começa a produzir vinho, e ele se embriaga, né? Então o erro dele foi ele se embriagar, né, e ficou nu, né? Tirou a roupa. E aí seu filho, Cã, ele vê o pai nu, né? E além de ver, né? E se ele vê, eu acho que se ele fosse lá e cobrisse o pai, né? Tava tudo certo. Mas e naquela época lá não podia jamais, né? Era uma coisa assim extrema. Até hoje, né? Falta de respeito, isso, né? E ele vai lá e expõe pros irmãos, né? Para Sem e Jafé, né? Que o pai tava nu e pelo jeito, assim, ele tava zombando do pai, porque, né? E às vezes a gente pode pensar, nossa, é uma coisa pequena, né, que ele fez e por conta disso toda a descendência dele foi amaldiçoada, né? E a gente vê que Cã é pai de Canaã e por conta disso Canaã foi amaldiçoado. E a gente vê no longo da Bíblia que Canaã foi servo dos seus irmãos, né, da descendência dos seus irmãos. E sem Jafé, né, o que eles fazem quando o irmão dele vem, chega e expõe o pai? Eles têm tanto respeito pelo pai que eles voltam para trás, se afastando, sabe? Para trás, para não ver o pai, né? E cobre ali a nudez do pai. E quando o pai dele fica
Sabendo disso, ele, né, joga a maldição em Cã, né, na verdade em Canaã, que é filho de Cã, e tem toda ali uma benção para os outros que tiveram respeito com ele. E eu acho que essa história, né, essa parte, gente, revela algo muito profundo, sabe, sobre a vida de Cã. Pois a gente sabe que as nossas ações, as nossas atitudes, só revela algo que está no nosso coração escondido. Então, e isso traz muitas consequências, né? Porque a gente vê o filho dele sendo amaldiçoado, né? E dá para aprender muito com ele sobre honra, sobre caráter, né? Então, assim, para os nossos dias hoje, né? Nem tudo que a gente vê deve ser exposto, né? Tem coisas que é no secreto. E aqui, principalmente aquilo que foi confiado para você no secreto, deve ser guardado, né? Honrar os seus pais é um princípio bíblico, ele não honrou, né? A atitude dele revelou, né? O que estava no coração dele, né? Pode ser que ele não teria ali um bom convívio com o pai, um bom relacionamento, né? E essas pequenas ações, elas revelam grandes verdades internas. Então, acaba que a gente vê que tinha algo ali por trás, né? Para ele fazer isso com o pai, e tem toda a consequência dessa atitude dele. Mas agora, a gente olhando para as lições espirituais que a gente pode aprender com a vida de Noé, né? A primeira, pra gente revisar, porque a gente falou toda a história, eu fiz ali um resumo por capítulo. Né? A primeira, gente, é a obediência imediata de Noé em construir uma arca, né? Era bem grande. E assim, de algo que ele nunca tinha visto na vida, né? Ele obedeceu a Deus, assim, foi. E ele foi. A segunda é que ele teve constância, né? Ali no que ele fazia. Não olhou nem para a direita, nem para a esquerda, mas ele continuou, né? Então ele tinha uma fé muito grande. É outra lição que a gente aprende com ele, que é uma fé sem precedentes. Ele tinha muita fé em Deus, né? E outra coisa que a gente aprende com Noé também é fazer a nossa parte. Ele fez a parte dele quando as águas se abaixaram, ele manda ali o corvo, ele manda 3 vezes as pombas. Então, tem ali fazendo a parte dele, mas ele não sai da direção de Deus, né? Porque como ele depende de Deus, né? Essa aqui também, a dependência de Deus é uma lição, porque ele só sai da arca quando Deus fala para ele que era o momento de sair. Mesmo sabendo, né, quando a pomba não volta mais, ele sabia que a terra tinha secado, né? Porque ela foi, né? E depois que ele sai da arca, o que ele faz? Ele tem ali, ele levanta um altar para agradecer ao Senhor. Então ele tinha, né, praticou a gratidão, pra gente praticar a gratidão, né? E eu vejo ali que ele tinha santidade, né? Também, assim, de forma geral. Ele só foi salvo por conta da santidade dele. E por meio, né, dele ser o líder espiritual da casa dele, toda a família dele foi salva, né? Então, assim, é um alerta para os nossos dias de hoje, porque a Bíblia, lá em Mateus 24, 37, 39, no Novo Testamento, fala que os dias de Noé iam se repetir, né? Por quê? As pessoas, na época de Noé, elas viviam normalmente, casavam, tinham filhos, né? Ia vivendo. Só que uma coisa elas iam fazendo, ignorando a presença de Deus, ignorando os mandamentos de Deus, e sem perceber, ia só fazendo maldade, se corrompendo, sem perceber que o juízo de Deus estava chegando, né? Então a gente vê que o tempo todo Deus nos fala, né? Lá em Romanos 3:23 fala que todos pecaram, todos foram destituídos, né? Mas lá em João 3:17 fala que Deus enviou seu único filho para nos salvar. Então a gente vê que Jesus é a nossa arca no nosso dia a dia, né? É ele que é a salvação, é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe caminho além de Jesus, né? Você pode encontrar tudo, mas vai ter um vazio muito grande dentro de você. Então é importante da gente ir para Jesus, né? Que ele é a nossa arca de hoje, né? Dos nossos dias. E aí você me pergunta, André, como eu posso aplicar isso, né? Isso que a gente estudou na minha vida hoje, no meu dia a dia. Primeiramente, obedeça a Deus sem atraso. Se Deus falou para você que é esse caminho, que é dessa forma, se colocou no seu coração, você sabe que não é de você mesmo, que vem de Deus, não atrase em obedecer, né? Outra coisa, não se contamine com o mundo. Ele vai estar contraditório aos princípios, à Bíblia, né? Então, mesmo a gente tem que tomar muito cuidado com ensinamentos de falsos profetas, de igrejas que não são estruturadas na Bíblia, né? Ou eu falo que a gente tem que ir em igreja que é perto da Bíblia, não perto da nossa casa, muitas das vezes. Às vezes
sabe, igreja perto da sua casa não for baseada na Bíblia, não adianta, entendeu? Então, por quê? Você precisa aprender, você precisa beber na fonte para quando chegar uma coisa que não vem de Deus, você saber que não é de Deus, né? A Bíblia lá fala, quando a gente lê, a gente começa a ter intimidade com o Senhor. E outra coisa, permaneça constante, né? Naquilo que Deus falou para você fazer, mesmo que você não tenha reconhecimento, mesmo que todo mundo fala que não é aquilo, né? Mas se Deus falou com você, ele é fiel, ele vai com você até o final, né? E outra coisa, faça a sua parte, né? Não vai descer do céu as coisas. Tem coisas que você precisa colocar sua mão. Deus é o Criador, mas você tá aqui representando ele para fazer a sua parte. Tem processo que é difícil mesmo. Ele não nos prometeu uma vida fácil. Pelo contrário, ele falou que a gente seria perseguido, que teria lutas, teria tribulação, mas que em tudo esse processo ele estaria com a gente. Porque se ele venceu, nós vencemos, né? Mas não se esqueça de querer fazer a sua parte e esquecer que tem a parte de Deus, não é só a sua parte. Tem a parte de Deus, porque a última palavra vem de Deus. Então, aguarde a direção dele, faça a sua parte na direção dele. Não faça pelo seu ego, pelo seu egoísmo, sabe? Mas faça com base na palavra, faça com base na missão que ele nos deu, né? E por último, gente, não mais nenhum menos importante, seja grato em tudo aquilo que Deus fez na sua vida, se ele te livrou, se ele chegou bem em casa, né? Pequenas alegrias, gente, às vezes você não agradece pela sua saúde, só agradece quando percebe que perdeu, aí você dá falta, meu Deus, eu tinha saúde e não sabia, né? Quando tá num leito de hospital, aí que vai lembrar que tinha saúde. Então, você tá saudável, agradeça ao Senhor, né? Honre as pessoas também, honre seu pai, sua mãe, honre seus irmãos, honre as pessoas que são suas amigas, que confiou algo com você no secreto. Obedeça a Deus, né? Sobre todas as coisas. E honre as pessoas, ame o seu próximo, né? E aquilo que foi falado para você no confidencial, né? Fique no confidencial, fique guardado, não saia espalhando coisa que não é sua, né? Que história que não é sua, luta que não é sua, né? Então, gente, por fim é isso, né? Mas que eu queria falar e dizer, né? Fazer uma conclusão que a história de Noé não se trata do passado, né? A palavra de Deus em si, as escrituras, elas estão vivas, né? A gente pode tirar lição de muitas histórias, por isso que é bom a gente se aprofundar, né, no estudo bíblico, estar sempre ali renovando a nossa mente com a leitura da palavra, né? Porque tem muitas lições para os nossos dia a dia, para o nosso presente. Hoje mesmo a gente aprendeu várias lições com a história de Noé, né? E a história de Noé é sobre escolha, é sobre permanecer firme quando ninguém está olhando, quando ninguém está fazendo o que precisa ser feito, você faz sua parte, né? É você ser fiel, você honrar os seus, né? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado e que a gente consiga, né, praticar tudo que foi ensinado aqui, tudo que foi comentado. Eu espero que te ajude grandemente na sua caminhada da fé, né? E muito obrigada. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like para que esse conteúdo alcance outras pessoas, esse estudo bíblico possa alcançar mais vidas, porque o algoritmo ele entende quando você curte que é um conteúdo bom, que vai agregar para as pessoas, então mais pessoas, né, vai ouvir. Então isso é muito importante. Fica com Deus, que Deus abençoe você grandemente, que seu dia seja muito abençoado.